Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela Rádio AL. Essa é mais uma edição do Fala Deputado, um espaço que você aí de casa já conhece bem. Os parlamentares catarinenses aqui têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população do Estado sobre os seus projetos, as ações que vem desencadeando aqui no Parlamento catarinense, sempre em prol da população do Estado. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Ivan Nats, do PDT, ele que chega recentemente à Assembleia Legislativa para ocupar a vaga do colega de partido, deputado Rodrigo Minotto, que se licenciou do Parlamento catarinense. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com a comunidade catarinense, né? Das nossas propostas, o que a gente pensa, quais as nossas ideias e desse período que nós vamos passar por aqui, que eu tenho certeza que será bastante produtivo para o Vale do Itajaí e para a minha Blumenau também. Deputado, só para a gente situar o nosso telespectador, não é a primeira vez que o senhor ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa. Já foi suplente em outra ocasião. Eu estive aqui em 2009, quando passei pelo parlamento na cadeira do deputado Kennedy Nunes, né? Foi um período muito produtivo, extremamente prazeroso para mim, porém eu ainda jovem, né? Jovem político, né? Sem muita experiência, agora me considero muito mais maduro. A condição de ser vereador no município de Blumenau, que é um grande município, de ter passado por comissões, de ter passado por debates, de entender com muito mais profundidade como funciona o parlamento de verdade, me traz a Câmara agora, a Assembleia agora, com uma condição muito mais adaptável, muito mais seguro, muito mais preparado. Eu chego aqui muito mais adaptado ao processo, aos procedimentos internos, do que naquela época, embora aquela época tenha sido uma grande experiência. E também muito mais próximo da população da sua região, a região de Blumenau, porque o senhor estava vereador até pouco tempo, deixou a vereança para assumir a cadeira aqui na Assembleia. Nós estamos nos aproveitando de uma nova interpretação da Constituição Federal, feita pelo Supremo Tribunal Federal, de que vereadores podem assumir cargos de deputados quando suplentes, né? Antigamente havia uma interpretação que isso poderia lhe custar o mandato, mas o Supremo deu uma decisão recente dizendo que quando você se licencia de um mandato para assumir um outro mandato, você não acumula mandatos. E como não acumula mandatos, é possível a ascensão a outros cargos. Isso é fantástico. Que, por exemplo, você permite que vereadores dos municípios do interior que disputaram as eleições de deputado tenham a experiência de vir para cá, aprender, ver, conviver com os deputados, conviver com a máquina administrativa, com o governo do Estado, e voltar para suas regiões e ir lá praticar de fato aquilo que eles aprenderam aqui. Então, me parece que eu sou o primeiro vereador, a informação é essa, acho que a gente é o primeiro vereador que vem para cá, e assume com a condição de vereador e volta para a sua comunidade continuando sendo vereador. E como eu disse, volta para lá levando a experiência que se adquire aqui. Vai ser um grande passo, né, para espalharmos para toda Santa Catarina, através das nossas câmaras de vereadores, o que de fato é o Parlamento catarinense, essa coisa gigante que é ser deputado estadual. Né? Importante para Blumenau também que tem uma outra representação aqui no Parlamento, né? Mas importantíssimo. Blumenau vem há muito tempo com a mesma representação. Nós tínhamos sempre 3 deputados estaduais. O deputado Ismael, o deputado Ana Paula, o deputado Jean Kuma, que a gente tem presenciado que faz um trabalho extraordinário. Cada um se desdobra em 4, 5 para poder atender as demandas da nossa cidade. E a nossa vinda para cá, a minha vinda para cá, ela ajuda, né, nesses passos. Ontem, por exemplo, acompanhamos o deputado Jean Kuma na Secretaria de Infraestrutura, junto a um desejo da cidade de Blumenau, que é a construção do centro de convenções. Então fomos 2 deputados lá. Também, na segunda-feira, estivemos junto com o secretário Serpa, conversando sobre o atraso dos repasses para os hospitais filantrópicos, a possibilidade da Câmara, da Assembleia aqui, fazer um repasse das sobras para os hospitais filantrópicos. Então a gente começa a trabalhar de grupo, de equipe, né? Aumenta a representatividade. Aumenta a representatividade e vai ganhando mais importância. Quanto mais uma região, quanto mais deputados tem uma região, mais importante ela é e mais importância tem aqui para o executivo, porque a gente, como disse, trabalha em bloco, trabalha em grupo, né? E um dando a mão para o outro, certamente a gente é mais forte. Blumenau vem há muito tempo com a mesma representação, a nossa chegada aqui
faz com que nós possamos mostrar para a comunidade de Blumenau o quanto é importante ter mais representantes. Blumenau, especificamente, cometeu um erro muito grave na última eleição. Nós tivemos 52 mil votos nulos na última eleição para deputado estadual. Cerca de 30% dos votos da cidade foram nulos para deputado estadual. Então, isso reduziu a nossa representação, não permitiu que novos deputados chegassem. E a nossa missão aqui na Assembleia é mostrar para aqueles 52 mil que anularam o seu voto que, na verdade, existem outras opções e que a gente tem que trabalhar para ampliar e nunca para reduzir. Porque as outras bancadas do Sul, do Norte, do Oeste, elas estão aqui trabalhando em prol dos recursos para a sua região. O Blumenau não pode ficar fora. O Blumenau tem que trabalhar também para levar para lá os recursos que a gente entende que são necessários e são retorno dos nossos impostos. Uma das demandas que o senhor traz para o Parlamento catarinense, já deixou isso muito claro no seu discurso de posse recentemente, é a questão da instalação, da implantação oficial da região metropolitana em Blumenau, seguindo um exemplo de Florianópolis, né? Parece que em Blumenau a coisa não andou no mesmo ritmo. Bom, as regiões metropolitanas elas iniciaram o debate em 2002, ainda no governo Esperidião Amin. Depois elas ficaram um período estagnadas, 2009 elas andaram um pouquinho, 2010 houveram as alterações, o encaminhamento na legislação. Agora em 2014, 2015, enfim, a legislação que criou as regiões metropolitanas estão aprovadas, sancionadas pelo governador. Agora é preciso colocar em prática as regiões metropolitanas. Florianópolis já está há muito tempo trabalhando isso. Aliás, Florianópolis sempre está na frente, né? Sabe muito bem que lá na capital federal existe o cofre dos pequenos municípios, dos médios municípios, dos grandes municípios. Cada um tem o seu cofre, lá em Brasília. E tem um cofre grande para as regiões metropolitanas. Está escrito lá, cofre das regiões metropolitanas. Tanto que ontem o governo de São Paulo criou a região metropolitana do Vale do Rio Preto. Então os governantes mais atentos estão se apercebendo que há um cofre lá em Brasília destinado a projetos que atendem às regiões e não a um município. E é verba carimbada, quer dizer, para as regiões metropolitanas. Só as regiões metropolitanas, não se pode usar aquela verba para outra. Não tem como chegar naquele cofre sem ter uma região metropolitana. Florianópolis foi muito esperta, você percebeu disso muito antes da gente. E nós ficamos aqui na Blumenau, o Vale do Itajaí ficou desatento a essa questão, Florianópolis evoluiu e já se tem aqui, por exemplo, o sistema integrado de transporte coletivo, já se tem aqui o sistema integrado de abastecimento de água, de coleta de lixo, de tratamento de afluentes, sabe? O que representa de fato a região metropolitana? A região metropolitana de fato representa a solução dos mesmos problemas de forma coletiva. O lixo. O problema do lixo em Blumenau é o mesmo de Timbó, de Indaial, de Pomerode, de Gaspar. É o mesmo problema. A falta de água ou a preservação dos mananciais que vão sustentar a água que será servida nas nossas torneiras daqui a 20, 30 anos, tem que ser trabalhado de forma coletiva, integrada, porque senão Blumenau tem uma proposta de proteção de manancial de água, Timbó tem a sua proposta, Gaspar tem a sua proposta. Nenhum deles fala a mesma língua. Não fala a mesma língua, um pode atrapalhar o outro, inclusive. A questão da mobilidade urbana, você tem lógica. Em Blumenau, há um ponto de ônibus destinado a quem usa transporte coletivo intermunicipal, por exemplo, quem vem de Timbó, de Indaial, de Gaspar, Pomerode, usa um ponto de ônibus. E quem usa o transporte coletivo da cidade usa um outro ponto de ônibus. Às vezes eles estão a 100 metros um do outro. Um, às vezes, com muito mais qualidade, que o prefeito dá mais atenção para aquele espaço, porque é o espaço da municipalidade, e o outro, intermunicipal, jogado. Às vezes um ônibus não pode ultrapassar uma fronteira, porque ultrapassando uma fronteira, como, por exemplo, o bairro Bela Vista, lá em Blumenau, que é o bairro mais próximo de Gaspar, mais próximo de Blumenau. Uma grande população, cujo ônibus de Blumenau não pode entrar naquele bairro, porque o ônibus de Blumenau só tem uma licença municipal, não tem uma licença interestadual, não permite ascender as fronteiras. E aí, as pessoas não podem acessar, por exemplo, nossos terminais urbanos. Nós temos nossos terminais urbanos, mas os ônibus intermunicipais não podem acessar os nossos terminais urbanos. O que exige... É só um exemplo, né? Estou citando assim, né? O que exige o cidadão ter que
trocar de ônibus no meio do período, pagar outra taxa. Então, a região metropolitana ela vem para resolver, parece um pequeno problema, mas não. O problema é que atinge muitas pessoas que estão, por exemplo, no transporte coletivo integrado. E a questão de mobilidade, nossos projetos de mobilidade. Hoje a gente tem um projeto, cada município trabalha para construir a sua própria ponte. E às vezes uma ponte que não liga nada a lugar nenhum. E nessa situação, uma coisa que o senhor estava lembrando antes da gente começar o nosso programa é justamente o fato de que não só os pequenos municípios acabam não recebendo investimentos porque não há aporte de recursos, mas também os grandes acabam tendo que trabalhar mais para poder atender a essa população dos outros municípios que utilizam o município sede. Por exemplo, regional. Obviamente, a região Blumenau suporta toda a demanda de hospitais de toda essa região que eu falo. Todos os problemas de saúde são atendidos pelo hospital de Blumenau. Mas o recurso é municipal. Mas o recurso é municipal e nós não temos possibilidade de acessar os cofres que são destinados às regiões metropolitanas, né? Como eu falei, obras de infraestrutura, de transporte, de infraestrutura, obras de mobilidade. Eu falava, às vezes um prefeito determina a construção de uma ponte, mas é uma ponte que só serve àquela municipalidade. Ela não está interligada, por exemplo, num anel de contorno, que é a grande obra, ao meu ver, para Gaspar e para Blumenau, impedir que o trânsito passe pelo centro da cidade. É uma obra que vai exigir um consenso de todos os municípios que se beneficiam, embora uma obra dentro de uma cidade, mas que de fato vai beneficiar toda uma comunidade, porque afinal de contas todo mundo passa por dentro de Gaspar para vir para cá. São vários os municípios que participariam dessa região metropolitana. A princípio, a lei ela determina a criação da região metropolitana de Blumenau, Gaspar, Timbó, Indaial e Pomerode. São 5 municípios. Mas a lei também prevê a ascensão de outros municípios com o decorrer do tempo. Ou seja, conforme se cria essa região metropolitana, a lei permite que novos municípios sejam inseridos, outros municípios além do contorno. O fato é que a região metropolitana, e eu como mestre em desenvolvimento regional, acredito que a região metropolitana é a grande sacada para o desenvolvimento do Vale do Itajaí. O desenvolvimento como um todo, como qualidade de vida e também como qualidade econômica, como geração de empregos. Enfim, eu estou convencido, além da minha formação acadêmica de mestre em desenvolvimento regional, mas como político, de que é a grande sacada para o Vale do Itajaí. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, outra demanda que o senhor trouxe para a Assembleia Legislativa foi no que diz respeito ao atraso em relação ao licenciamento de veículos, uma questão que o senhor pretende bater bastante aqui. Aqui na casa já tramitou um projeto de lei que determinava que os veículos fossem licenciados automaticamente, independente hoje daquele transtorno. Hoje o cidadão que quer licenciar o seu próprio veículo ou contrata um terceiro, ou ele tem que ir no mínimo 3 vezes a uma delegacia regional. O que ele faz? Primeiro ele tem que ir lá levar o documento dele, depois ele tem que ir lá ver se está tudo certo, depois ele tem que ir lá buscar esse documento. Ou ele contrata um despachante para fazer isso. Estados, mas muito mais atrasados do que o nosso, por exemplo, o estado do Pará, o cara tem o Renavan, digita o Renavan no computador, gera automaticamente as guias, ele paga as guias do veículo, ele está automaticamente licenciado. Não há razão nenhuma, mas nenhuma, para que nós tenhamos o atravessador no licenciamento de veículos e que nós não possamos fazer isso de forma eletrônica, né? Porque hoje tu tem um mundo na palma da mão, não tem lógica nenhuma essa questão do presencial. Tu está presente no negócio. E é o que se faz hoje. A legislação hoje para licenciar um veículo, se tu quiseres fazer por tua conta própria, você tem que fazer 3 diligências presenciais, que não existe mais razão nenhuma. A intenção é otimizar esse processo. Utilizar da tecnologia que a gente dispõe para poder fazer. Esse projeto já tramitou aqui, foi arquivado, a gente sabe que há um grupo que combate esse tipo de automatização, e transformar isso automático, mas nós vamos resgatar esse projeto, vamos colocar ele novamente em pauta, é o meu desejo aqui na Assembleia. Você pretende reapresentá-lo, então? Nos próximos dias já estará nas comissões tramitando e vamos abrir o debate aqui com os deputados nesse sentido. Deputado, a gente já está encerrando o nosso bate-papo, queria aproveitar para deixar livre a palavra para o senhor, para dizer aos seus eleitores o que eles podem esperar do deputado Ivan Nats nesse período de suplência. Bom, muito trabalho, muita dedicação. O gabinete 114 está à disposição do Vale do Itajaí. Hoje ainda coloquei uma foto no meu Instagram com o seguinte texto: aberto e à disposição de Blumenau e do Vale do Itajaí.
é isso, agradecer de coração a cada um que apostou, permitiu que a gente estivesse aqui, principalmente o Rodrigo Minotto, né? Que nos dá essa oportunidade e trabalhar, correr atrás e debater o que a sociedade quer. A gente vai acompanhar esse trabalho de perto, com certeza. Obrigado. Mais uma vez, deputado, obrigado pela sua presença. Espero o senhor aqui para falar sobre essas e outras propostas, viu? Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá.